Se o Novo Testamento é uma produção, é uma criação do século IV, afinal, que escrituras Paulo estaria utilizando em plena década de 50 para escrever sobre Jesus? Essa foi a questão levantada pelo Francisco Aguinaldo, que é seguidor aqui do canal. Para responder a essa questão do Francisco, dois elementos são chaves. O primeiro deles é lembrar que nem sempre o cristianismo foi uma cultura escrita ou uma religião do livro. Há, então, anterior à fase da escrita, a chamada fase acústica ou a fase oral. E nós temos Paulo como um desses personagens que vive esse processo de transição da fase acústica para a fase da escrita. Mas não significa dizer que com Paulo, dentre outros autores, esse momento é encerrado. Afinal de contas, como nos lembra Laí Amaro no livro Padres, Mestres e Bispos Cristãos, que se encontra em pré-venda na Clené e que ele produziu um capítulo sobre Papias, os autores dos evangelhos demoraram muito a produzir narrativas mais extensas sobre Jesus. E essa demora poderia ser explicada por um dentre outros elementos, a expectativa de uma segunda vinda de Jesus como algo que iria ocorrer a qualquer momento, em que figuras como Pedro, Paulo, Tiago seriam testemunhas oculares desse retorno, mas um retorno que não se concretiza. Há uma demanda por aqueles que já estão em finais da segunda metade do século I por uma questão: Jesus não voltou. E aqueles que são próximos ao evento morte de Jesus estão morrendo ou já morreram. Nesse sentido, haveria então uma demanda por uma maior produção de materiais que, primeiro, criassem uma outra narrativa, uma outra justificativa para a demora dessa vinda, dessa segunda vinda de Jesus. Segundo, como um elemento de base para a estruturação das comunidades que estavam sendo formadas, mantidas nas mais variadas cidades do Mediterrâneo antigo. Mas, voltando a Paulo, é estratégico, como nós veremos no corte de hoje, entendermos passagens como 1 Coríntios 15, em que Paulo deixa muito claro ser um dos indivíduos que vivem essa passagem da fase acústica para a fase oral, e que as escrituras que ele cita, na verdade, seriam fórmulas querigmáticas que estariam circulando de forma oral. Vamos conferir? Paulo faz essa transição da fase oral para os textos, porém ele convive, em primeiro lugar, com essa oralidade e esses textos, e ao mesmo tempo ele nos dá informações de que o que ele obteve de informação sobre Jesus, a sua mudança para esse judaísmo cristão, ele se torna então um judeu cristão, se deu de forma oral. E ele dá esse exemplo em diferentes momentos. Talvez o melhor caso seja em 1 Coríntios 15, 3, 4. Transmitir-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, em grego catagrafas. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E, de novo, expressão em grego é catagrafas. Antes de falar sobre catagrafas, eu lembro aqui para vocês as duas palavras, os dois verbos iniciais que Paulo usa. O verbo transmitir
e o verbo receber. Então ele está repassando, marcando aí essa questão de uma oralidade. E ele também recebeu. Como ele recebeu essa informação? Por esse trecho é considerado uma das fórmulas querigmáticas, como a gente chama, ou seja, pequenas informações sobre Jesus mais antigas no meio cristão, por conta dessa expressão em grego, catagrafas, que se traduziu como segundas escrituras, mas catagrafas está ligado à ideia de uma oralidade. A informação que ele recebeu não foi via textual. É Paulo que faz essa passagem da oralidade para o texto. Paulo a recebeu de forma oral. E agora ele estava repassando. Claro, repassando via texto, ele registra em texto, mas também oral. Por quê? Ele sabe que o seu texto vai ser ouvido por muitos. Então é um texto sempre lido / ouvido. Ele grifa de novo, catagrafas, ou seja, essa informação também que ele foi sepultado e ressuscitou, Paulo obteve também de forma oral. Esther, no livro Introdução ao Novo Testamento, volume 2, que eu recomendo, ele vai dizer que as informações de Paulo provavelmente estão vindo de Antioquia, porque Antioquia é o centro mais antigo de produções orais sobre Jesus. Então, ele não considera, no caso de Jerusalém, porque Jerusalém vai perder a sua centralidade nesse cristianismo ainda muito cedo, principalmente no contexto de diáspora. Então, como Paulo já está falando em língua grega, escrevendo em língua grega, Esther afirma que essas informações estão vindo da igreja de Antioquia. Em todo caso, a gente então tem aí uma espécie de fundador ou fundadores dessa fase aí textual, dessa tradição textual, e que é Paulo. E que mesmo ele sendo fundador, ele mesmo recebe informações orais sobre e de Jesus. Então, a gente tem algumas informações de Jesus, por exemplo, ele vai falar que Jesus foi crucificado, ele vai falar na última ceia. Então, são informações vinculadas aí a esse Jesus histórico. Mas a gente já tem muito mais em Paulo uma alta cristologia. Jesus é o Messias porque ressuscitou, por exemplo. Então, a gente já está falando aí de um texto já Jesus da fé, digamos assim. Gostou do conteúdo? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e também deixe comentários com tópicos ou convidados que você gostaria de ver aqui no quadro de entrevistas do canal. Ah, e que tal se tornar membro do canal? São os membros que me ajudam mensalmente aqui na manutenção da continuidade do meu projeto de divulgação científica. Queria aproveitar para agradecer a todos eles que têm contribuído. Seja você também um membro. Até a próxima!